No capítulo desta terça-feira, 21 de maio da novela Alma Gêmea, após Olivia explicar para Rafael que foi a Cristina quem levou a Serena para a casa de Vera, ele vai atrás dela na loja. Serena sente a presença de Rafael e se vira para olhar para ele. Dalila se intromete e pergunta para Rafael se ele deseja alguma coisa. Não, obrigado, Dalila. Eu vim aqui falar com a Serena e pergunta para Serena se ela pode acompanhar ele. Serena pergunta para Rafael se ele não está bravo com ela. Ele diz que não e pede para que ela acompanhe ele, por favor. Rafael conta para Serena que a Olivia contou para ele que ela passou a noite na casa da irmã dele e pede perdão por ele ter desconfiado dela. Serena pergunta como ele pode desconfiar dela. Será que ele não vê nos olhos dela que ela ama ele? Rafael tenta falar, mas Serena diz que não entende as pessoas da cidade. Eles sabem tanta coisa e não conseguem ler nos olhos das pessoas. Eu acho que nós perdemos a simplicidade. Serena pergunta como eles podem ser felizes se vivem desconfiando um do outro. E quem disse que nós sabemos ser felizes? Serena conta para Rafael que Vera falou para ela que eles dois são muito diferentes, que ele está acima dela. Mas não, agora ela sabe que ela pode ensinar muita coisa para ele. Rafael diz que ela pode sim ensinar muita coisa para ele e que o mundo pode ser mágico. Ele pede para Serena que ela faça um passeio com ele. Serena, desconfiada, pergunta para onde? Rafael pede que ela confie nele. Serena fica séria olhando para ele e ele abre a porta do carro pedindo que ela vá com ele. É muito importante. Serena entra no carro de Rafael. Dalila joga o seu veneno perguntando para Filó o que será que um homem elegante como Rafael pode querer com a selvagem da Serena. Filó diz que acha que é um assunto sério. Olivia aparece e pergunta para Dalila e Filó onde está a Serena. Filó diz que Rafael saiu com ela. Olivia pergunta se pode falar com Abílio. Dalila diz o motivo por Abílio não ter vindo trabalhar e pergunta para Olivia se ela quer o endereço da casa de Abílio. Olivia diz que quer. Ela vai de carro lá. Dalila diz que não é preciso, é bem perto de lá. Ela pode ir andando. Olivia diz que os pés dela sofrem demais nessa rua. Ela tomará um carro de aluguel. Filó pergunta para Dalila se não é a Olivia que está se separando do marido. Deve ter oferecido uma gorda pensão para ela. Dalila diz que não acha correto. E Filó pergunta por que não, se o Raul tem filhos com a Olivia. Dalila diz a opinião dela que o homem tem o direito de formar uma nova família. Quem sabe ter um filho com outra mulher. Filó fica olhando para a cara de Dalila. Olivia diz para o motorista do carro de aluguel que ela esqueceu o dinheiro em casa e pergunta se ele não pode passar depois de lá para pegar. Ele diz que nesse caso ele será obrigado a cobrar 2 corridas. Olivia chama ele de unha de fome e pede para ele aguardar que ela fará um empréstimo. Olivia pede para a esposa de Abílio o dinheiro emprestado para o carro de aluguel. Ela diz que vai mandar a filha dela entregar o dinheiro para o motorista. Clarice dá o dinheiro para a filha e manda ela entregar para o motorista do carro de aluguel que Olivia veio. Abílio pergunta para Olivia se o assunto é urgente. Olivia diz para Abílio que ele estava certo, na opinião dele contra o Raul. Ele está se negando até a pagar os vestidos dela. Abílio diz para Olivia que ela deve ouvir o conselho dele, acusar o marido dela de abandono de lá e exigir uma gorda pensão. Olivia diz que ela ainda tem esperanças de voltar com Raul. Ele está aí nas garras de uma sirigaita, mas em breve ele voltará para casa. Abílio pergunta para Olivia se o marido dela não voltar, como é que ela vai se sustentar? Olivia diz que não sabe. A senhora já me falou que não tem conta no banco? Olivia diz que o Raul cuidava de tudo, mas ela tem joias, ela pode penhorar, mas ela assume que nem dinheiro para o carro de aluguel para voltar para casa ela tem. Clarice vê a cara de pau de Olivia e diz que já imaginou isso. Olivia diz que o dinheiro está correndo pelas mãos dela. Abílio aconselha a Olivia a mudar o estilo de vida dela e dos filhos, e que ela demita a empregada hoje mesmo. Olivia pergunta quem é que limpará a casa e fará as refeições. Clarice diz que nunca teve empregada, ela que faz tudo. Olivia diz que não está acostumada. Oh céus, o que será da minha vida? Clarice pergunta para Olivia se ela quer que ela responda. Olivia pergunta como assim? E Clarice diz que ela pode ler a sorte dela. Olivia abre o sorriso e diz que ela adoraria. Era o que ela precisava, uma boa previsão para o futuro dela. Abílio acha graça. Alaô dá um perfume de presente para Mirna e ela fica feliz da vida. Mirna adorou o presente e diz que é muito bom o cheiro do perfume.
Alaô cheira o pescoço de Mirna para sentir o perfume dela. Ela mostra o arroz de forno para o Alaô que ela fez, e ele fica com água na boca. Gumercindo comenta com Kátia que desde quando conheceu ela ele sente mais coisas. Kátia diz que já notou como ele olha para o decote dela e pergunta se ele é virgem. Gumercindo fica com vergonha da pergunta de Kátia e diz valha-me Deus e sai correndo. Kátia sorri e diz que ela acertou na mosca. Raul aparece e pergunta para Kátia por que ela está sorrindo. Ela conta que acabou de descobrir que o Gumercindo é virgem. Raul diz que já está na hora dele parar de ser Castro e diz que ela é maliciosa. Kátia diz que Gumercindo não para de olhar para o decote dela. Eu vim para te convidar para sair. Kátia diz que ele já fez esse convite para ela, mas ela não pôde aceitar. Ora, você ainda me deve satisfações. Não me contou ainda por que me beijou de surpresa. Eu desconfio que foi uma armação para separar eu da minha mulher. Mas por quê? Kátia, não querendo se comprometer, diz para Raul que ela beijou ele por acaso. Ela pensou que fosse outra pessoa. Raul é esperto e diz que já que ela beijou ele por acaso, ela podia beijá-lo novamente. Kátia manda ele não ser atrevido. Raul pergunta novamente se ela aceita em sair com ele. Kátia manda Raul esperar ela na praça mais tarde, porque ela tem um romance com o gerente do hotel e não seria bom que ele visse eles dois juntos. Eu estarei lá, não falte. Cristina manda Zulmir arrumar as coisas de Serena, porque o Rafael não há de querer mais ela lá. Ela dormiu fora de casa. Eurico diz que pensa que o Rafael não quer que Serena vá embora, não. Cristina pergunta por quê. E Eurico diz que a Olívia esteve lá procurando o Rafael e ele estava na estufa. Depois que eles conversaram, o Rafael saiu e não voltou mais até agora. O Rafael saiu e ainda não voltou? E o que a Olívia veio fazer aqui? Eurico conta que ele ouviu de longe quando eles falavam no nome da Serena. Ah, céus, Olívia, Olívia, sempre Olívia. O que será que ela aprontou de novo? Clarice lê as cartas para Olívia e fala da transformação, da vida dela, e que ela terá um novo amor, um rapaz. A senhora me respeite, que eu sou uma mulher casada, e quando meu marido se tocar da besteira que ele fez, ele voltará para casa. Eu fui criada em família que mantém costumes, de maneira rígida, portanto sou uma mulher de um homem só. Abílio chama a atenção de Clarice, dizendo que ela está ofendendo a Olívia. Mas foi as cartas que disseram, e elas não mentem. Abílio diz que ela pode ter interpretado de modo errado. Clarice diz que interpretou certo. Há um rapaz na vida dela. Olívia diz que vai embora e Clarice dá para ela o dinheiro para ela voltar. Rafael leva Serena para reviver uma cena que teve com Luna. E lá ele vê que Serena faz os mesmos gestos que Luna fez quando estava com ele. Dalila vê Kátia entrando no carro de Raul. Ela começa a passar mal e Cristina percebe e pergunta o que ela tem. Dalila mente dizendo que foi uma tontura. Filó diz para Cristina que Dalila vive tendo tonturas e Dalila manda ela não atormentar Cristina com os problemas dela. Roberval fala com Dalila na rua e diz que ela está pálida. Dalila manda ele ficar de boca calada e diz que ele está cheirando a porco. Roberval fica triste e diz que ela só sabe tratar mal ele. Dalila é arrogante com ele e diz que trata ele melhor do que ele merece. Alaô e Mirna quase se beijam quando Crispim e Bernardo chegam. E Crispim diz, Mirna, quem é ele? Alaô fica preocupado. Vitório estava acompanhando Olívia para pegar um carro de aluguel quando ela tropeça e os dois ficam se olhando em clima de romance. Cristina conta para a mãe que a Olívia, mesmo cheia de problemas, resolveu se intrometer na vida do Rafael. Débora, que já está começando a acreditar que Serena é aluna, diz que faz sentido a Olívia ajudar a Serena. Cristina pergunta, como assim? Débora diz que se for mesmo a aluna que voltou no corpo dessa selvagem, ela terá o mesmo sentimento de amizade pela Olívia e a Olívia por ela. Cristina pergunta para a mãe se ela vai acreditar nessa loucura. Débora diz que tem algo estranho acontecendo. Ela nunca acreditou nessas coisas, mas e se for verdade? Cristina diz que se for aluna, ela não permitirá que ela entre no caminho dela novamente. Débora sorri orgulhosa pelas maldades da filha, dizendo que é assim que se fala. Cristina diz que é capaz de qualquer coisa para ter o Rafael, mas se a selvagem continuar atrapalhando ela, ela não sabe do que é capaz. Rafael fica olhando para Serena apaixonado. Serena cai na água e Rafael, preocupado, grita Luna! E depois se toca que a Serena chama pelo nome dela. Ele cai na água procurando ela. Serena aparece atrás dele jogando água nele. Os dois se beijam na água. Rafael diz para Serena que é ela.
Serena fica olhando para ele e os dois se beijam novamente. Serena diz para Rafael que ela não entendeu quando ele disse que é ela. Ela quem? Rafael diz que é uma longa história. Ele lembra quando Elias disse para ele que não é para ele forçar as lembranças de Serena como Luna, porque ela pode sofrer um grande choque e não resistir. Rafael diz para Serena que ele esperava ela há muito tempo. Serena diz que também. Rafael diz: você também? Serena conta que quando ela deixou o povo dela para vir para a cidade, ela sabia que tinha uma missão e que o destino dela chamava ela para lá. E agora ela sabe que o destino dela é ele. Rafael sorri para ela. E Serena sabe que ela veio de longe, que eles são diferentes. Mas parece que isso já aconteceu. Rafael fica feliz ao ouvir Serena dizer que parece que já aconteceu. Ela olha para o rio, é como se já tivesse acontecido. Mas como pode, se ela nunca foi lá antes? Quando ela olha para ele, parece que ela já conhece há tanto tempo. Rafael pede que eles voltem para casa, porque eles molhados podem ficar doentes. Olivia pede para Vitório não tocar nela, e ele diz que só quis ajudar ela. Ela quebrou o salto e ele só quis ajudar. Olivia diz que ele tem as mãos grosseiras e o toque dele é desagradável. Vitório fica com raiva e manda ela então andar como puder. Ela vai atrás de Vitório perguntando se ele não é capaz de encontrar um carro de aluguel. Vitório vê um e abre a porta para Olivia dizendo que não é para ela se olhar no espelho quando chegar em casa, porque é capaz dela se assustar com a cara azeda dela. Olivia olha de cara feia para ele. Crispim e Alaú saem na porrada. Mirna diz para Bernardo que o Crispim está acabando com mais um casamento que ela tinha em vista. Crispim joga Alaú no chiqueiro. Mirna mostra para Crispim o perfume que o Alaú deu para ela. Crispim fica de olho no perfume dela e diz que ele estava precisando de um, e pede para ela dar o perfume para ele. Mirna finge que vai dar o perfume para ele. Quando ele chega perto, ela diz que não vai dar nunca. Olivia chega em casa e flagra Mirella e Felipe namorando no portão e briga com ela. Já na parte de dentro da casa, Olivia pergunta para Mirella se ela mandou a cozinheira fazer o jantar. Mirella diz que falou, mas a cozinheira não fez o jantar porque a carne acabou. Olivia diz para Mirella mandar a cozinheira ir no açougue trazer bifes de filé mignon. Mirella diz que o açougueiro já soube que o Raul saiu de casa e ainda reclamou porque elas não pagaram a última conta. Ele não quis nem vender para elas carne moída de segunda. Olivia diz: meu Deus, e Mirella pergunta para a mãe se ela tem dinheiro para pagar a conta do açougue, né? Olivia diz que isso é um despropósito. Elas sempre gastaram rios de dinheiro naquele açougue. Mirella pergunta se ela não tem dinheiro, como ela veio de carro de aluguel. Olivia diz que pegou emprestado. Ela estava só com aquele dinheiro na bolsa e acabou. Mirella pergunta como elas vão comer, porque o armário está vazio. Olivia respira fundo e Mirella pede para ela responder. Olivia diz que vai penhorar algumas joias. Céus, mas nós não temos dinheiro nem para um jantar decente. Olivia manda Carlito quebrar o cofrinho dele e Carlito diz que se arrependeu de ter oferecido dinheiro para ela. Olivia pega o porquinho de Carlito, quebra e fica feliz ao ver as moedas lá. Cristina vê Rafael chegando com Serena e os dois molhados. Zumira vê os dois molhados e diz que eles podem ficar doentes. Rafael manda Eurico preparar um banho para ele e Zumira para Serena. Cristina olha desconfiada para os dois. Rafael manda Serena depois procurar ele no ateliê que eles precisam conversar. Cristina diz para Rafael entrar porque ele está todo molhado. Rafael diz para Cristina que eles também precisam ter uma conversa. Cristina fica olhando para ele. Serena conta para Zumira que Rafael beijou ela e foi tão bonito. Zumira diz que não está certo e se ele é um homem mais poderoso beijar ela, talvez seja melhor ela ir embora dessa casa. Serena pergunta para Zumira se ela não entende que foi um beijo de amor. Rafael conta para Cristina que ele está amando a Serena. Cristina fica em choque e pergunta se ele está apaixonado pela Serena. Rafael pergunta se ela está desconfiando dos sentimentos dele. Cristina diz que está duvidando da sanidade dele, afirmando que a Luna não é a Serena que voltou. A Serena é apenas uma menina selvagem e ele está se iludindo. Rafael diz que hoje ele tem a certeza que a Serena é a Luna. Eles foram ao rio dar um passeio de bote e ela se comportou igual a Luna, como se elas fossem a mesma pessoa. Cristina diz que ele está se enganando e quando ele abrir os olhos vai sofrer muito mais do que já sofreu. 1000 vidas sofrendo por amor do que a vida que ele levou todos esses anos chorando a esperança perdida. Cristina diz que ele ainda se arrependerá dessas palavras.
Cristina entra no quarto dela arrasada e começa a chorar. Ela quebra uns objetos na parede e começa a arrumar as malas dela para ir embora e continuar chorando. Vitório chega em casa e pergunta para a mãe e a avó o que aconteceu para elas estarem com essa cara. Divina diz que Dalila está no banheiro. Ela colocou os bofes para fora. Vitória regala os olhos. Ofélia diz que ela só não quer enterrar a neta dela. Ô mamãe, mas que mau agouro. Dalila aparece toda desconfiada, diz que ela já está melhor, ela vai se deitar. Vitório entra no quarto de Dalila e diz que ele está muito preocupado com ela. Dalila pergunta qual é o motivo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O pessoal da casa não é muito esperto, mas ele já morou em São Paulo e sabe tudo da vida e diz que se estiver acontecendo algo de errado é melhor contar para ele agora. Ele não quer que ela cause desgosto para os pais dela. Dalila pergunta que desgosto ela poderia causar. Anda, pode falar tudo agora. Eu tenho couro duro. Fala agora. Dalila fica olhando para ele. Mirna coloca o perfume dela em um vidro de perfume vazio. Quando o Crispim vir buscar, não vai ter nada lá. Vitório continua tentando fazer Dalila falar, mas é em vão. Eurico conta para Débora que ele chamou ela porque a Cristina deu a entender que estava indo embora. Débora entra no quarto e vê Cristina arrumando as malas. Ela segura no braço de Cristina e pergunta se ela está doida. Ontem ela estava cheia de determinação. Cristina conta que o Rafael já fez a sua escolha. Débora pergunta para Cristina se ela vai desistir facilmente das ambições dela. Não parece a filha que ela criou. Cristina diz que está cansada de dar murro em ponta de faca. Débora diz para a filha desfazer as malas porque ela está ligada a essa casa. Lá é a vida dela. Rafael e Serena se beijam no ateliê depois de falarem palavras bonitas um para o outro. Todos na pensão dizem na cara de Generosa que ela está indo lá todos os dias para comer de graça. Raul, com voz de raiva, pergunta para Kátia se ela vai dizer ou não vai. Quem foi que pediu para ela arrumar aquele escândalo? Eu já disse que foi por acaso e te confundi com o outro. Não pense que eu sou tonto. Só que eu não entendi por quê. E diz que ele sabe que faz parte de um plano, ele só não entende o porquê. Kátia pergunta para Raul se ela não deve ganhar um beijo de verdade. Os dois se beijam. Rafael diz para Serena que ele quer ficar com ela para sempre. Serena sorri para ele e ele imagina a Luna. Serena pergunta por que ele olha para ela de uma maneira estranha. Rafael diz que um dia ela vai saber, ainda é cedo. Um dia ela vai entender tudo o que está acontecendo. Rafael, na frente de todos, convida Serena para sentar-se à mesa com eles.